O STF hoje declara guerra ao governo americano. É isso mesmo, pessoal. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Isaac Paulino e esse aqui é o canal O Perdeu Mané. É o canal de direita que sempre diz que o brasileiro só leva fumo. É isso mesmo. Mas antes de começar a falar sobre esse vídeo, antes de comentar sobre esse vídeo, eu quero aqui pedir para você a se inscrever no canal, deixa o seu like, ou seja, curte, compartilha e deixa o seu comentário, para que o YouTube venha entender que esse conteúdo ele é relevante e assim ele possa distribuir esse vídeo a mais e mais pessoas. De sorte que o canal venha crescer e assim possamos agregar um maior número de pessoas com essa mensagem da direita. Entenda uma coisa, estamos em uma guerra e essa guerra vai durar até as eleições de 2026. Ou nós venceremos as eleições ou um abraço, meu amigo. Está decretada uma ditadura aqui no Brasil. Isso é fato. Então 2026 é a nossa última oportunidade. Precisamos ganhar as eleições no Executivo e uma grande maioria no Legislativo. No Congresso, eleger o maior número de senadores da história da direita, como bem na Câmara dos Deputados, eleger o maior número de deputados de direita. E assim formar um Congresso forte para combater essa ameaça ditatorial do Judiciário. Então, vamos ao vídeo. Então, pessoal, no último dia 30 de julho agora de 2025, o governo americano aplicou uma série de sanções ao governo brasileiro e, consequentemente, ao ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Essa sanção, principalmente a do ministro, a chamada Lei Magnitsky, ela tem um objetivo de asfixiar financeiramente aqueles que pela lei, são sancionados. Ou seja, a pessoa não pode ter conta em banco, não pode ter cartão de crédito, as empresas que têm, empresas americanas não podem ter nenhum vínculo com o cliente sancionado pela Lei Magnitsky. Até então o STF, eles estavam assim, sabe que, como diz a Globo News ou a Globo Lixo, eles estavam aqui dando de ombro, assim, sabe? Tô nem aí para essa tal Lei Magnitsky, porque aqui no Brasil não vai acontecer absolutamente nada. Eles estavam enganados. Depois do dia 30, a primeira semana do mês, eles resolveram reunir os banqueiros e estudar um pouco mais sobre a Lei Magnitsky. E eles descobriram, eles ouviram aqui, eu gravei o vídeo, deixei aqui o vídeo passado, certo? Falando exatamente o que os banqueiros trouxeram para eles. A novidade dizendo, é impossível que aqueles sancionados possam se livrar da Lei Magnitsky. Ou seja, todos os sancionados terão que ser também sancionados pelos bancos, pelas instituições financeiras, para que os próprios bancos, as próprias empresas não sofram sanções do governo americano. E então, pessoal, hoje o ministro Flávio Dino resolveu, digamos assim, que cancelar essa tal Lei Magnitsky aqui no Brasil, para que assim o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, fosse totalmente, digamos que, absolvido desta Lei Magnitsky. Por um decreto ou uma PPA, o ministro declarou que nenhuma instituição, nenhum banco, nenhuma empresa podem obedecer a leis estrangeiras aqui no Brasil para cumpri-las sem o aval do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os bancos que outra hora estavam sendo obrigados a aderir à Lei Magnitsky, agora eles estão impedidos pelo Supremo Tribunal Federal de aderir à Lei Magnitsky e assim sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Só que isso trará também consequências drásticas ao povo brasileiro.
É o que nós vamos ver aqui no vídeo do advogado Chiquini, ele explica certinho o que está acontecendo e quais os riscos que as empresas brasileiras e as empresas americanas estão correndo com essa decisão do ministro Flávio Dino. O Brasil sofrerá novas sanções. Então, vamos ao vídeo. Se perguntarem ao Flávio Dino sobre essa decisão dele, ele vai negar que tenha sido especificamente em razão da Magnitsky. Para quem está acompanhando, o Alexandre de Moraes ele foi punido, ele está sancionado nos Estados Unidos por uma lei americana. Lei americana que se chama Magnitsky. Quais os efeitos dessa lei? Qualquer empresa ou instituição financeira que queira operar nos Estados Unidos tem que cumprir essa lei americana. Então, uma instituição financeira, por exemplo, não pode ter a conta bancária de uma pessoa sancionada por essa lei Magnitsky. Uma empresa não pode ter uma pessoa sancionada por essa lei como cliente, senão não pode operar nos Estados Unidos. É isso que nós temos de novo. O que acontece? O Flávio Dino, em uma DPF, que estava discutindo a submissão de municípios à legislação estrangeira, especificamente a uma decisão da Inglaterra, Flávio Dino deu uma decisão bem mais abrangente. Ele diz assim, que empresas, que municípios, que pessoas físicas e jurídicas do Brasil não se submetem a leis estrangeiras, a decisões estrangeiras, e não devem cumprir leis e decisões estrangeiras que não sejam homologadas pelo STF. O que ele disse? Pessoas físicas e jurídicas no Brasil não podem cumprir leis e decisões estrangeiras que o STF não diga que devem ser cumpridas. Então puxa toda a responsabilidade para o STF. Pessoas jurídicas e pessoas físicas só cumprem leis estrangeiras e decisões estrangeiras no Brasil quando o STF mandar, sob pena de violar a soberania nacional. O que ele quis dizer de forma ampla? Ele quis dizer o seguinte, empresa brasileira, qualquer empresa brasileira, seja instituição financeira, quem quer que seja, se cumprir a lei Magnitsky, que é uma lei estrangeira, estará violando a soberania nacional. Isso é crime no Brasil. Se eu violo a soberania nacional, estou praticando o crime. Então olha só na prática, o que o Flávio Dino disse. É um pouco complexo, mas é muito importante que o Brasil entenda isso. Essa lei Magnitsky diz o seguinte, uma empresa que queira operar nos Estados Unidos não pode ter um sancionado por essa lei como cliente. Ou seja, as instituições financeiras que atuam no Brasil e nos Estados Unidos, as empresas que atuam no Brasil e nos Estados Unidos, não podem ter Alexandre de Moraes como cliente. Porque se preferirem o Alexandre de Moraes, não poderão atuar nos Estados Unidos. Então o Bradesco tem que decidir. Ou bloqueia a conta do Alexandre de Moraes, ou cancela a conta do Alexandre de Moraes, ou não atua mais nos Estados Unidos. O que o Bradesco fez? Cancelou a conta do Alexandre de Moraes para que continue atuando nos Estados Unidos. O Flávio Dino vem e diz o seguinte, para que uma empresa atue no Brasil, ela não pode se submeter à legislação americana. O Flávio Dino, na prática, disse o seguinte, que as empresas têm que decidir. Ou elas atuam no Brasil, ou elas atuam nos Estados Unidos. Na prática é isso. Flávio Dino disse, a empresa que quer atuar no Brasil não pode atuar nos Estados Unidos. É praticamente isso. Ou você atua no Brasil, Bradesco, e restabelece a conta bancária do Alexandre de Moraes, ou Bradesco saia do Brasil. Você imagina só, na prática, essa decisão do Flávio Dino diz o seguinte, empresas que estão no Brasil, que queiram atuar nos Estados Unidos, saiam do Brasil. Só que as empresas que não se submeterem a essa lei Magnitsky, que enfrentarem essa lei Magnitsky, o que acontece? Sofrem os efeitos secundários da lei Magnitsky. E o Estado brasileiro também pode sofrer os efeitos secundários. Então, quando o Flávio Dino disse, eu, STF, estou dizendo da lei Magnitsky, e o Brasil não vai respeitar, ele disse o seguinte, o Brasil está disposto a enfrentar os efeitos secundários dessa lei Magnitsky. Quais seriam esses efeitos?
desligar o Brasil do sistema financeiro global. Quem comanda o sistema financeiro global hoje são os Estados Unidos. Significa que o Brasil pode ser bloqueado, pode ser desligado, assim como uma chave é tirada da tomada mesmo, do sistema financeiro global. Empresas brasileiras não poderão, se isso acontecer, realizar importações e exportações. Por quê? Porque empresas brasileiras, pessoas físicas e jurídicas, não poderão fazer remessa de dinheiro para o exterior e receber dinheiro do exterior. Tudo para preservar o Alexandre de Moraes. Por que o Flávio Dino já está decidindo assim? Porque ele sabe que a Lei Magnitsky virá para ele, virá para o Gilmar Mendes, virá para os demais ministros. Ou seja, para proteger 11 ministros do STF, o Brasil será desligado do sistema SWIFT, que é o sistema financeiro global, como a Rússia foi desligada, como a Coreia do Norte foi desligada, como a Venezuela foi desligada. Pense só. O Brasil faz muitas importações, produtos do mercado, produtos básicos, peças de carro, pensa, tudo praticamente funciona na importação e exportação. Como que o Brasil vai funcionar sem importação e exportação? Porque não vai ter como mandar dinheiro para fora do Brasil. Você não vai poder pagar o seu fornecedor ou o seu... Entende? A empresa estrangeira. O Brasil quebra. Isso é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tomou essa mesma decisão que o Flávio Dino tomou hoje, de enfrentar o maior país do mundo e ser desligado do sistema financeiro. O Brasil, com essa decisão do Flávio Dino, vai fazer negócio só com a Rússia, com a China, com a Venezuela, porque não vai mais conseguir fazer negócio com a União Europeia, com os Estados Unidos. Porque a União Europeia, por exemplo, pense, BMW vai ter que sair do Brasil. A BMW que tem ali em Joinville, que tem uma montadora, vai ser do Brasil. A Renault. Ou seja, essas empresas que são europeias vão ter que sair do Brasil, porque a União Europeia não vai se sacrificar em também sofrer efeitos da Lei Magnitsky só para operar no Brasil. Então, com essa decisão do Flávio Dino, é o seguinte, ou a empresa atua no Brasil ou atua nos Estados Unidos. Nos dois lugares, vocês não poderão mais atuar. O que as empresas vão fazer? Preferem atuar no Brasil ou continuarem vendendo para a União Europeia, continuarem atuando nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm 18 vezes mais o PIB brasileiro. Isso já significa e já tem a resposta. Essa decisão do Flávio Dino, ela é muito perigosa, porque ela termina de acabar, exatamente esse pleonasmo, tá? Ela termina de acabar com a segurança jurídica brasileira. Sem segurança jurídica, não tem indústria, não tem empresa, não tem economia, Maria. Aí, pessoal, a explicação do advogado Chiquini, né? Ele é advogado de alguns réus condenados pelo STF no 8 de janeiro e dos que já estão condenados, que ainda não foram sentenciados, né? Mas já estão condenados também. Entre eles, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, pessoal, eis aí a explicação exata do que vai acontecer com a economia brasileira. O Brasil vai colapsar. Ou seja, a economia ela vai entrar em pane. Por quê? O Brasil passará a ser um país fechado, com um mercado totalmente fechado, exclusivamente para a Venezuela, para a China, vai estar aberto, e para a Rússia. É os únicos países que irão comercializar com o Brasil. Isso vai gerar muito desemprego e muitas empresas irão quebrar em nosso país. Isso é o preço da ditadura. Então esse é o vídeo de hoje. Forte abraço a você. Mais uma vez, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, leva esse conteúdo para outras pessoas, compartilha no Facebook, no WhatsApp com a amiga, com a tia do Zap, tá bom? E é isso aí. E até o próximo vídeo. Acredito que amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Então, um forte abraço, beijo a todos e até o próximo vídeo.